Sejam bem-vindos a mais uma aula do módulo de Java Server Faces. Nesta aula, terminaremos o CRUD da classe país, onde faremos a tela de listagem dos países e o formulário de edição do país. Na aula anterior, então, a gente criou a lógica de negócio, com a classe país DAO e o controle país. Nessa aula, vamos criar, então, as telas da aplicação. Então, a primeira coisa que nós faremos é a criação do controle país, da listagem dos países, que vai utilizar aquele nosso template. Tá? Então, com o botão direito do mouse em páginas web, vamos dar a opção novo e página JSF. Tá? E vamos criar o arquivo listar, tá? Dentro do diretório privado /país. Daí nós temos que utilizar aqui a composição, do facelets. Então, vou usar aqui o composition, tá? Indicando o template, que é /templates /template.xhtml. Tá? E dentro dele a gente define as duas regiões editáveis, que é o título e o conteúdo. Tá? O i2.define, tá? Name igual a título. Eu vou colocar aqui listagem de países. Tá? E o i2.define, o name, conteúdo. Tá? E aqui dentro a gente vai colocar a nossa listagem. Então, a primeira providência que nós temos que tomar, então, na nossa tela teremos inúmeras ações que nós solicitaremos ao servidor. Daí, para a gente enviar qualquer tipo de ação no JSF, essa ação deve estar inclusa dentro de um form, h2.form. Então, temos que colocar primeiro esse nosso form. Também nós vamos desejar que sejam exibidas, tá, as mensagens das mensagens disparadas pelo usuário, tá? Pelo controlador, por exemplo, quando a gente executa aqui uma ação de salvar ou de remover, tá? Nós estamos disparando algumas mensagens e para elas serem exibidas, tá? Nós podemos colocar aqui num componente do PrimeFace, tá? O p2.messages, tá? Que dessa aqui é uma mensagem que vai aparecer na tela e também um balãozinho aqui que vai aparecer flutuante que poderia usar, o p2.grow, tá? A gente vai ver como é que as mensagens são renderizadas em cada um deles. Posteriormente, utilizaremos somente o grow. E daí vamos chamar, primeiro colocar aqui no topo da tela a ação do novo país. Tá? Então eu vou criar aqui um p, command button, vou utilizar, tá? Colocar o valor novo, tá? Daí na ação eu vou colocar aqui, chamar aquela ação lá do controle país, tá? Do método novo. Tá? Eu vou dizer que o Ajax dele vai estar como false e vou colocar aqui no ícone icon-plus, que daí ele vai colocar o sinal de mais neste ícone. Tá? Então, basicamente, é isso aqui que a gente tem que colocar. E daí vamos colocar um data table para exibir os dados. Eu vou usar um p2.1 data table. Tá? Daí o valor tem que apontar para uma lista de objetos, que eu vou apontar para o controle país, para o DAO e para o método lista, que tem uma lista de países. O nome de variável eu vou colocar obj. Tá? E daí dentro do data table iremos colocar os campos de dados do país. No caso, o nosso país, então, que dados que ele tem? Ele tem um ID, um nome e o ISO. Tá? Então eu vou colocar aqui um p colon, colocar header text ID. E dentro dele o campo para ser exibido, com o colon, p2.1 output label, com o valor apontando. Eu vou pegar essa variável que eu defini aqui no data table, o bj, o bj e daí o ID. Tá? E vamos colocar então, essa mesma
tipo aqui de coluna para o nome, tá? E daí para o ISO. E daí vamos colocar uma coluna também com as ações de excluir, de editar e de excluir. Então, vou colocar aqui um p:/colon, tá? Header text, ações. Daí dentro dessas ações vamos colocar uma div só para alinhar os dois botões que vão ter aqui ao centro, tá? Vou colocar uma div alinhando pelo centro, né? Daí dois botões, né? O p:/1 command button, tá? Onde eu vou colocar aqui a ação de alterar, né? Vou colocar aqui action controle país, método editar, e devo passar aqui o bj.id, tá? Eu vou dizer que o Ajax é false, tá? Devo colocar um ícone, o i-icon pencil, que são ícones do jQuery, né? E vou colocar também aqui um title, tá? Editar, que daí vai aparecer ele quando posicionar-se em cima do meu botão, né? Vai aparecer escrito editar, tá? E daí um botão para remover, p:/1 command button, tá? Com a ação, eu posso fazer action listener porque eu vou executar com Ajax. Eu vou dizer aqui, ó, controle país, método remover, eu coloco obj.id, tá? Vou colocar no ícone o i-icon-trash, né? Vou colocar title remover. Eu vou mandar ele fazer um update nesse formulário, isso aqui vai executar com a Ajax, depois a gente vai ver o que é. Estou dizendo para, após ele remover, ele atualizar o formulário. Tá, e eu vou colocar só vou solicitar que ele confirme, né, que ele quer excluir esse objeto. Então, no atributo onClick, eu vou fazer assim, escrever se, então, ele não fizer um confirme, tá? Onde eu pergunto confirma a exclusão, confirma a exclusão, é isso que eu estou perguntando. Se não acontecer isso, eu retorno falso. Então, se ele não confirmar, eu não executarei, né, a minha ação. Tá? Então, a tela de listagem basicamente seria isso aqui. E agora a gente vai para o formulário de edição, tá? Que ele vai seguir o mesmo padrão, vai ter que utilizar aqui um template, né? Então vamos criar aqui uma nova página JSF que a gente chama de formulário, tá? E a gente faz aquela mesma definição, né, que temos lá no index, né? Aqui a página inicial, tá? Edição de país, tá? E daí no conteúdo nós colocaremos, né, os componentes da tela de edição, tá? Então vou colocar um h2.1 form, né, para tentar tudo dentro do formulário, tá? Devo colocar aqui um p:/1 grow, tá, para exibir as mensagens de validação da classe. Poderia colocar daí uma div, tá? Lendo pelo centro, colocar esse panel grid de forma central, tá? Devo colocar um p:/1 panel grid, tá? Com duas colunas. Devo colocar uma faceta f:/facet name igual a header, tá? Eu coloco um output label, tá? Com o valor dados do país. E daí também vou colocar aqui um rodapé f:/facet name igual a footer. No rodapé desse cabeçalho aqui, desse panel grid, eu vou colocar os botões, né? Um para cancelar e um para salvar. Então vou colocar aqui uma div, tá?
alinhando pelo centro. E daí vamos colocar um botão, um para cancelar, né? P2 pontos no comando button, o valor cancelar, tá? Daí a ação eu vou apontar lá para o controle do país e para o método cancelar, tá? E daí eu só tenho que, eu vou colocar aqui Ajax false, tá? E eu vou colocar, tem um detalhe importante aqui, eu vou colocar immediate igual a true, tá? Que o que vai acontecer? Como eu estou no formulário tem os dados de uma classe, e lá naquela classe ela tem algumas validações, tá? Para que ele não execute as validações, eu tenho que colocar immediate igual a true. Né? Então ele não vai tentar validar os dados do formulário para executar a ação. Do contrário do command button, né, com o valor salvar, né? Que dele chama a ação de controle país, né? E o método salvar, tá? Onde eu vou colocar Ajax como false e vou colocar um ícone i-icon disk. Então ele vai chamar a ação e executar a validação. E agora a gente tem que colocar somente, né, então, os campos da tela, onde nós temos que colocar um campinho, né, para o ID, para o nome e um para ISO, tá? Então vou colocar aqui um P2.output label, valor ID, tá? E daí eu coloco um input text, P2.input text, tá? E com o valor apontando lá para o controle país, daí eu pego o objeto e pego o ID, que desse objeto ele contém o país sendo editado, tá? Vou colocar aqui um size como 5 e também eu vou deixar somente leitura, né? Que desse campo aqui ele não pode ser editado, né? E agora campos para os nomes, né? P2.1 output label, valor nome, tá? Para quê? Eu vou usar para o txt nome, né, o nome do país. E devo colocar um P2.1 input text, tá? Com o valor apontando para o controle país, para, né, o meu objeto e para o campo nome, tá? Eu vou colocar um ID dele aqui, então, txt nome, que daí o que acontece? Quando esse aqui é um campo, por exemplo, que é obrigatório, né? Se der algum erro de validação, ele vai deixar em vermelho também o label do campo, né? Daí fica um pouco melhor para o usuário. Aqui o tamanho, né, do é 50, tá? Vou colocar size 50 e um max length com 50. Tá? E eu também poderia colocar um placeholder aqui, obrigatório. Daí vai aparecer como fundo, né, marca d'água no campo, escrito obrigatório. E agora o último campo, que daí é o ISO, tá? P2.output label, valor ISO, e eu vou colocar esse cara aqui para quem? Para o txt ISO, tá? E daí colocamos o campo de entrada, P2.input text, tá? O ID dele, txt ISO, tá? O valor apontando daí para o controle do país, para o objeto e para o ISO. Eu vou colocar aqui ó, o size dele, eu vou deixar como 4, tá? E o max length como 3, que é o tamanho do campo, só para ficar um pouco melhor visual ali. E daí eu vou colocar também placeholder no obrigatório. E daí vamos executar nossa aplicação. Vou limpar e construir, e a princípio, né, estaria pronta a nossa aplicação, né, caso não tenha ficado nenhum erro aí de digitação em algum local. Tá? Então eu vou executar. Está carregando. Agora está abrindo o navegador. Vamos lá em cadastros, adição de países, né? Tá? Então aqui os países já estão sendo exibidos, né?
Vamos criar um novo país aqui. Aqui, ó, só, tá, beleza. Então vou colocar aqui Estados Unidos, o ISO dele, Estados Unidos, salvar, né? Então ele salvou aqui, ó, Estados Unidos. Se eu clicar assim em novo, tá? Se eu clicar em salvar, que ele tá alinhando estranho. Se eu clicar em salvar, então ele vai tentar validar os campos, tá? É só esse alinhamento central, tá? Ficou estranho. Eu posso clicar em cancelar, ele volta, tá? Eu posso editar aqui, ó, Chile, ó, sei lá. Ele consegue editar, posso tentar excluir, né? Removeu. Se eu tiver algum país que está sendo utilizado e tentar remover, ó. Então, olha só que um negócio interessante, ó. Então ele mostrou aqui, ó, país viola a restrição de chave estrangeira, tá? Eu poderia procurar por esse texto aqui e na minha classe útil, tá? Então, em vez de tratar Fregner aqui, eu poderia colocar esse texto aqui, ó. Viola a restrição de chave estrangeira, né? Tentar colocar o formulário nessa dívida em alinhamento aqui. Vamos ver se eu coloco o formulário dentro, só para ela não ficar. Ela está alinhando ao centro os campos na. Aí. Beleza. Agora vamos ver aqui novamente cadastro de países, tá? Tentar excluir o Brasil, agora ver se ele tratou a mensagem, tá? Ó, já tratou. Se eu clico em novo, tá? Agora está alinhadinho, tá? Coloquei o formulário todo dentro do com alimento central, tá? Então já está editando aqui. Opa, que volta meio estranho ainda. Editar. Isso aqui eu acho que não vai dar certo. Vamos deixar sem esse alinhamento aqui. Tá? Ele edita aqui. Posso clicar, novo. Então, todas as operações, né, funcionando direitinho. Tá? Bem, então, nosso CRUD de país está completo. Né? E na próxima aula vamos continuar aí com o curso. Pessoal, então, obrigado pela atenção de todos e até a próxima aula.